E o programa Mariano deste próximo sábado apresenta com exclusividade uma entrevista que foi concedida pela senadora Eliane Nogueira, mãe do senador Ciro Nogueira, ao apresentador Mariano Marques. Nós separamos um pedacinho que vamos apresentar em primeira mão para você de casa, de como foi esse bate-papo entre esses dois. Vamos acompanhar. A nossa entrevista especial é muito mais do que especial. Eu vou conversar com uma pessoa que é muito querida por todos nós. Nós que somos piauienses, nós que fazemos o estado do Piauí, temos um carinho especial por essa mulher. E ela, além de tudo, tem um sorriso largo, é amiga dos amigos e hoje ela é senadora da República, Eliane Nogueira. Olá, Eliane Nogueira, que alegria conversar com você nesse novo momento. Olá, Mariano, você que é especial, você é um amigo especial de longas datas. Você sabe, nós não somos velhos, mas nós somos amigos de longas datas. E eu fico muito feliz de estar com você nesse novo momento da sua vida. A gente sabe que você sempre esteve nos bastidores, mas nunca esteve à frente. Como é que começa toda essa história quando você é anunciada, quando o Cirinho liga para você e diz: mamãe, a senhora vai ser senadora da República? É verdade, Mariana. Toda a vida eu fiquei nos bastidores, não é? Eu nunca exerci um cargo público, mas eu sempre fiquei nos bastidores, acompanhando dia e noite, nas campanhas, tanto do Ciro Pai, que eu gosto de chamar de Ciro Pai, e como nas campanhas do Ciro. Me conta quando você fez o primeiro discurso, fala pra gente. Eu quis logo fazer, eu digo, não, na outra semana eu vou fazer um discurso, porque você chega, Mariana, ali naquele plenário, com todos os senadores já tarimbados, né, que já têm experiência. Eu lhe confesso que eu fiquei assim um pouco, meu Deus, eu vou subir ali, vou fazer meu discurso, mas eu digo, eu vou subir e vou defender o meu Piauí, eu vou mostrar para que eu vim. Então fui, eu sei que no primeiro você fica mais nervosa, mas o segundo eu prometo que eu farei melhor. Fazendo promessas sobre este assunto, sobre essa entrevista exclusiva, quero chamar aqui os nossos comentaristas políticos do nosso time da O Dia TV. Eliezer Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Tássio Cruz, boa tarde aos telespectadores. Oi, Tássio, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lívio, boa tarde especial aos nossos amigos telespectadores. Começo com você, Tássio. Suas expectativas sobre essa entrevista exclusiva. Acompanhamos aqui com muita clareza que Eliane Nogueira sempre foi de bastidores, mas agora está em uma posição que, além de exigir dela uma postura mais proativa também, vão aumentar as cobranças. Ela está realmente em uma linha de frente em que as cobranças, as críticas, os julgamentos são muito fortes. Suas expectativas sobre essa gestão de Eliane Nogueira? Os holofotes se voltam, né, Lívio, para a senadora Eliane Nogueira. O trabalho de bastidor é completamente diferente, né? Agora ela é o rosto, agora ela é a imagem, né, do Piauí no Senado. É importante destacar isso e importante também destacar que ela vai ter esse papel importante no Senado, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, enfrenta dificuldades no Senado. Basta lembrar que nós temos a CPI da Covid no Senado, ou seja, ela não chega até o plenário somente para ser coadjuvante, ela chega até o plenário para ser protagonista em um momento em que o governo enfrenta uma certa resistência e dificuldade de uma ala do Senado e deve votar medidas importantíssimas no Senado. Nós devemos ter reformas, devemos ter matérias do pleito eleitoral do próximo ano, sendo ou não analisado. Ou seja, a senadora chega em um momento crucial para o governo e principalmente para o seu filho e, claro, também aliado político, o senador Ciro Nogueira, que vai precisar e muito da atuação e da participação dela, da articulação dela nos bastidores do Senado, sim, para tentar reverter essa onda que cresce no Senado de senadores contrários ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Então eu vejo que a senadora Eliane Nogueira não chega para ser coadjuvante, ela chega com a necessidade de ser protagonista em um Senado que começa a desenvolver ali uma ala oposicionista forte ao presidente Jair Bolsonaro. Na minha avaliação, necessidade quase obrigação de realmente se destacar. Eliezer Rodrigues, e para você, como é que você observa esses pequenos trechos dessa entrevista que nos foram cedidos pelo programa do Mariano? Mariano, muito obrigado, viu, pela essa sua colaboração para a gente, separando esse material especial para o Política do Dia. Eliezer?
Bom, Lívio, em primeiro lugar, reconhecer o trabalho do nosso colega Mariano, brilhante, conseguiu essa grande entrevista exclusiva, que realmente vem a corresponder à expectativa de muitos telespectadores, da sociedade teresinense e piauiense de uma forma geral. Temos aí uma senadora que tem experiência de bastidores na política e agora se assume como alguém de fato pública, conhecida, reconhecida, que em algum momento vai ser cobrada e que já está trabalhando pelo estado do Piauí. Algumas conquistas devem se concretizar, é para isso que os parlamentares trabalham, para garantir investimentos nas suas regiões, e nós sabemos que é preciso ter muita habilidade política para garantir recursos federais aos estados e municípios. O senador Ciro vinha se destacando com essas articulações, chegou aí ao Ministério da Casa Civil e nós entendemos que a senadora Eliane deve continuar nessa linha de trazer de fato resultados ao estado do Piauí. É muito bom ser representado por alguém com a qualidade, a história da senadora Eliane, uma mulher experiente, sensível, né? Sempre que uma mulher ascende a um cargo importante de poder, isso serve de estímulo às outras mulheres. É sempre importante destacar isso, que são espaços que ainda estão ganhando maiores proporções, o empoderamento feminino. Então são bandeiras importantes que acabam alavancando nesse momento e, de fato, aumentando as nossas expectativas enquanto população piauiense. Tássio, não sei você, mas um sentimento que eu tenho desde que nós observamos aqui no Brasil o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando, de certa forma, alguns especialistas até centraram na figura de Michel Temer, esse protagonismo do impeachment, das articulações políticas que concluíram, que levaram a esse impeachment, nós estamos vivenciando um movimento de valorização ou de, pelo menos, de se prestar atenção em quem são os vices e também os suplentes de cargos importantes como o de senador. No caso, estamos observando que a chapa majoritária que deve ser formada pelo bloco de apoio ao Palácio de Karnak, do Partido dos Trabalhadores, também utiliza essa possibilidade de se indicar um suplente de senador, no caso, na chapa para o próximo ano, como uma estratégia que pode realmente ter um valor decisivo na composição da chapa para 2022. O brasileiro está acordando, está percebendo a importância de vices e também de suplentes, Tássio, visto, por exemplo, neste caso, a mãe de Ciro Nogueira agora é senadora. Não é só uma mera formalidade, né, indicação. Basta lembrarmos a história recente do próprio Piauí, né? Nós tivemos a atual vice-governadora, Regina Souza, que assumiu por um longo tempo o mandato no Senado, quando o governador Wellington Dias foi eleito para governo do Piauí. Nós chegamos a ter de forma muito rápida, né, Lívio? O amigo telespectador nem deve se lembrar, mas o deputado Zé Santana assumindo uma vaga no Senado rapidamente, que era o segundo suplente dessa coligação lá do governador Wellington Dias lá atrás. Então é preciso destacar que quando se elege, não se elege só o governador, não se elege só o senador, né, ou o prefeito, você elege também o vice, é uma chapa toda que é eleita. E a história recente tem mostrado isso em todo o país, né? A situação de Michel Temer, que terminou, né, ali, completou 5 anos essa semana do impeachment da ex-presidente Dilma, fez a transição, principalmente economicamente, trazendo um pouco mais de estabilidade ao país. E assim né? Nós temos casos clássicos, né? Inclusive no estado de São Paulo, por exemplo, né? Que inclusive o vice-prefeito de São Paulo assumiu com o falecimento do atual prefeito. Ou seja, o amigo telespectador precisa também estar atento em quem está acompanhando o seu candidato, porque muitas vezes pode ser ele o protagonista, pode ser ele aquele que sentará na cadeira, e isso é fundamental, é importante também para se escolher, né, na hora de anotar ali os requisitos para se escolher um candidato. Isso também deve ser um dos fatores principais. O brasileiro tem despertado, Eliezer, para observar melhor quem são seus vices, presidente, governador, prefeito e suplente? Você acredita que sim ou não? Lívio, eu acredito que ao nível necessário ainda não, mas os colegas lembraram bem alguns casos a nível federal, estadual, que testificam essa necessidade de conhecermos
os vices, os suplentes, aqueles que estão em uma linha sucessória, subsequente e que estão na iminência de ocupar espaços importantes de poder. Lembrar que cada personalidade política é única no sentido do seu perfil de personalidade, do seu histórico pessoal, fatores que interferem em decisões públicas. Então, é interessante conhecer aqueles que vão estar como cabeças de chapa, vices, os suplentes também, todos aqueles que terão em algum momento a responsabilidade de tomar decisões que mexem, que interferem na vida da população de uma forma geral. Aqui em Teresina temos um exemplo ainda mais simbólico, um vice-prefeito que governa a cidade, que ofusca o prefeito, que toma decisões, que acumula o cargo de secretário de Finanças, e nós sabemos que quem tem a chave do cofre acaba tomando as decisões, sendo mais deliberativo, tendo uma palavra mais confirmativa. Então é importante sim conhecer os vices, aqueles que em algum momento podem assumir de fato o poder. Informando a você de casa que o programa Mariano vai ao ar todos os sábados a partir de 1 da tarde aqui na tela da O Dia TV, com reprise aos domingos a partir do meio-dia. Mariano, mais uma vez, muito obrigado pela sua antecipação desse material com a senadora Eliane Nogueira. Muito obrigado, Tarcísio, também. E, é claro, entrevista completa amanhã, a partir de 1 da tarde, na tela da O Dia TV. Nós vamos agora para o nosso portal odia.com. Jéssica, pode soltar, porque nós temos um assunto de grande interesse. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, assinou requerimentos para 10 novos projetos ferroviários. O texto permite a construção de novas ferrovias por meio da autorização simplificada sem necessidade de leilões de concessão. No Piauí, o senador Ciro Nogueira anunciou que o trecho de aproximadamente 717 quilômetros de extensão vai ser feito ligando o Piauí a Pernambuco, com um investimento de aproximadamente 5,7 bilhões de reais. A nossa transnordestina deve ficar maior. Tássio Cruz, não Tássio Gomes. Vai lá, Tássio. É curioso, Lívio, que a gente chega a doía, né? Quando a gente via as imagens da transnordestina, das obras abandonadas e toda aquela estrutura se deteriorando, né? Se acabando no sul do estado. Nós temos um problema gravíssimo com o modal ferroviário no Brasil. E um dos objetivos do ministro Tarcísio é ampliar esse modal ferroviário. Nós estamos num feriadão, muita gente vai para o litoral, chegando no feriadão, e vai pegar estradas lotadas, dividir estradas com caminhões, acidentes gravíssimos, infelizmente acontece, justamente porque o modal ferroviário praticamente foi abandonado, né, lá na época de JK, na expansão do país. E agora é fundamental que seja retomado esse crescimento, fundamental, por exemplo, para produtores de grãos, produtores de alimentos, minérios. É fundamental que se retome esse crescimento ferroviário. É através dos trilhos que o progresso chega de forma mais rápida e mais econômica. Então, uma novidade importantíssima, uma notícia muito boa para o nosso estado do Piauí. Vamos ver e acompanhar, esperar a execução rápida dessa obra bilionária que deve mudar e muito o escoamento de grãos, o processamento de mercadorias e de minério também importante pelo estado do Piauí, Pernambuco e Nordeste em si. Eliezer, peso político dessa informação. Sim, é muito importante. Primeiro, reconhecer aí a influência do ministro Ciro Nogueira em contemplar o estado do Piauí com este trecho de ferrovia. É necessário que tenhamos cada vez mais alternativas para o transporte de pessoas, para o transporte de cargas. Vivemos em um país de dimensões continentais, o modal ferroviário se adapta muito bem. Lembramos que recentemente sofremos os impactos de uma paralisação dos caminhoneiros. 2017, se eu não me engano, não me lembro bem aqui, mas o país inteiro viu uma dependência em um setor exclusivamente. Se os caminhoneiros cruzam os braços por alguma circunstância, isso pode acontecer, eles têm esse direito de livre manifestação, então todos sofrem as consequências que são até difíceis de serem dimensionadas, não é? Pela dependência que se tem do transporte no modelo rodoviário. Então, o ProTrilhos, que é esse programa do governo federal para a expansão de ferrovias, contempla o estado do Piauí, não só exatamente o território piauiense, mas
se prolongando por outros estados, como Pernambuco. Enfim, é um projeto bastante ousado que deve facilitar, sim, vem como alternativa de transporte, fomenta a economia. Nós sabemos que enquanto uma obra é realizada, empregos estão sendo gerados, a economia se aquece. No momento de crise isso é fundamental, e um investimento que traz benefícios permanentes a longo prazo é algo realmente necessário, que vem em boa hora. Quando nós falávamos sobre esta possível desistência de Ciro Nogueira da disputa por 2022 ao Palácio de Karnak, muito se pensava, muito se falava de que Ciro Nogueira poderia ser mais interessante neste exato momento, nesse contexto que estamos vivenciando, em Brasília, como ministro da Casa Civil, realmente trazendo, enviando benefícios para o estado do Piauí. Tássio, de certa forma, essa estratégia de Ciro Nogueira se conclui na prática e pode sim já ser uma das armas a serem utilizadas na disputa por 2022. Sem dúvida, né, Lívio? Basta lembrarmos que 5,7 bilhões é quase a metade do orçamento do Piauí para um ano. Ou seja, uma obra de tamanho, uma obra estruturante importantíssima. E claro, isso vai ser usado, sem dúvida, politicamente, né, para esse discurso da oposição, do senador Ciro Nogueira. Nós vamos tratar, mas o Progressistas já começa a ir para o interior, a fazer a sua pré-campanha para o interior, e esses argumentos vão ser muito fortes na hora de se comparar, né, a gestão estadual com a oposição. Mas quem ganha nessa briga, nessa disputa, Lívio, é o povo, que quanto mais recursos as duas, tanto a oposição quanto a situação, trouxerem para o estado do Piauí, melhor. Que essa briga perdure por muito tempo e que seja uma briga com muitos argumentos, né? Porque aí nós temos o indicativo de que a oposição e o senador Ciro Nogueira ganham 5 bilhões de argumentos para tratar com a população diante dessa obra, claro, em fase ainda bem inicial, mas vamos aguardar a execução e que ela concretize-se de forma bem rápida. Todo o bloco político quer fazer um anúncio desse, hein, Eliezer? Com certeza, é um privilégio muito grande, tem uma repercussão, um retorno até natural. O nosso povo costuma reconhecer aqueles que fazem alguma coisa. Os políticos são muitas vezes até criticados. O que estão fazendo? Será que não estão trabalhando? Então, quando o resultado aparece, é muito bom. As pessoas, a população que vive ali mais diretamente próximo da ferrovia, ou os que vão utilizar a ferrovia, certamente vão expressar essa gratidão, esse reconhecimento de alguma forma, inclusive nas urnas. Entendemos que o maior desejo da população é ter as suas demandas atendidas, independentemente de bandeiras partidárias, de ideologias políticas, mas se existe um trabalho efetivo, se existe algo que trouxe um resultado, que melhorou a qualidade de vida, que trouxe benefícios, então esse grupo político, essa autoridade, esse líder, essa personalidade, tende sim a ter o seu devido reconhecimento. Beleza? Aula de história agora. 7 de setembro é comemorado o que no Brasil? É a independência. Muito bem, Tássio Cruz. Mas 7 de setembro de 2021, o que está se planejando para o nosso Brasil? Algumas manifestações, né, Lívio? Por todo o país. Os manifestantes pró-Bolsonaro, de forma alguma, querem que a gente fale em protestos, né? Eles não estão protestando, manifestações, mas prometem manifestações em defesa do presidente da República. Basta lembrar, recentemente, o presidente Bolsonaro falou em segunda independência nesse 7 de setembro, claro, se direcionando à sua militância, aos seus apoiadores, mas devemos ter por todo o Brasil, aqui no Piauí também, vamos trazer todos os detalhes, né, quando ocorrer, mas vamos ter manifestações de apoio, principalmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, neste 7 de setembro. Promete ser um 7 de setembro ainda mais quente, né? Um 7 de setembro mais com um tom político mais forte. E, se esse vai ser assim, eu fico imaginando como vai ser o do ano que vem, né? Em plena pré-campanha, o 7 de setembro do ano que vem, mas esse vai ser um 7 de setembro quente e com muitas manifestações de apoio, especialmente ao presidente Jair Bolsonaro em todo o Brasil. Mas a oposição a Jair Bolsonaro também promete se movimentar, hein, Eliezer? Sim, nós temos acompanhado, não só nessa data agora, que se torna mais expressiva, mas já de alguns meses para cá, manifestações programadas, tanto pela ala de direita como pela ala à esquerda. Então,
Isso faz parte da democracia. O importante é que sejam atos ordeiros, atos que respeitem os limites com o próximo, que ninguém exagere nas suas expressões, nenhum tipo de violência é admissível. Lembrar que estamos ainda, infelizmente, em situação de pandemia, então é necessário se ter um cuidado com a saúde e que cada um possa fazer parte ou não dessas manifestações de maneira livre, espontânea, voluntária, que se expresse ali os ideais da maneira mais ordeira e controlada possível, não é? Não queremos aqui noticiar situações de agressão, de violência, de qualquer natureza que seja. Então, como a data é simbólica, que se façam essas manifestações, que seja um dia realmente celebrado no Brasil, mas sem nenhum tipo de prejuízo na nossa sociedade. Por que eu toquei neste assunto? Porque, de certa forma, vamos começar a apresentar para você de casa o combustível deste 7 de setembro que se aproxima. Um dos fatos que está em destaque no portal odia.com, que eu vou pedir para a Jéssica já soltar, por gentileza, é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro ameaça ir ao STF contra governadores por omissão no preço dos combustíveis. Insistindo em sua ofensiva contra os governadores brasileiros, o presidente do nosso país, Jair Bolsonaro, afirmou que o governo federal deve entrar hoje com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, por suposta omissão dos governadores dos estados na cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre os combustíveis, particularmente falando. É importante lembrarmos a você de casa que o presidente Jair Bolsonaro tem feito afirmações repetitivas de que o preço da gasolina batendo R$ 7,00 Brasil afora é uma consequência, de certa forma, abre aspas, isso é uma concepção minha, de uma ganância dos governadores brasileiros em cobrar uma taxa abusiva de ICMS. Até o exato momento, o governador Wellington Dias, governador piauiense, não se pronunciou sobre o tema Tássio Cruz, temperatura ficando cada vez mais alta, combustível para os manifestos, atos democráticos, de que quiserem chamar, de 7 de setembro de 2021, Brasil afora. Parece um prelúdio, né, Lídio, do que nós vamos ver nas ruas no dia 7 de setembro. O fato curioso, os governadores fizeram um fórum, né, tivemos ali vários governadores se reunindo, e eles proporam encontrar-se com os poderes, buscar um entendimento, né? Se encontraram com a Câmara, o Senado nos últimos dias, e o presidente da República não deu qualquer aceno de diálogo com esses governadores. E ontem, na tradicional live de quinta-feira, que sempre faz à noite, o presidente fez essa revelação complicada, bombástica. Os governadores se defendem dizendo que o mesmo percentual de imposto que era cobrado há 3, 4 anos, quando o combustível custava R$ 3, R$ 4, é o mesmo percentual cobrado hoje. Ou seja, os estados não fizeram qualquer majoração do imposto, ou seja, não justificaria essa afirmação. O presidente argumenta que os governadores poderiam baixar os seus percentuais. Muito difícil qualquer gestor, num momento de crise tão grave como esse, reduzir a sua arrecadação, principalmente com ICMS de combustível, que no estado como o do Piauí, que não tem uma indústria tão forte, é um dos percentuais mais altos de arrecadação. Então, mais uma vez, o presidente usa aquela estratégia de tentar jogar a opinião pública contra os governadores. Na minha opinião, o maior problema dos combustíveis é o monopólio que existe hoje nas mãos da Petrobras, a empresa que vive muito em função da oscilação do dólar, e o dólar muito alto faz com que o preço do combustível, o preço do barril de combustível vá nas alturas e o preço da Petrobras também aumente. Mas deve ser, como eu disse, um prelúdio do que nós devemos ver nas manifestações de 7 de setembro. Muita gente apoiando o presidente contra governadores e prefeitos nas ruas. Mas muita gente também criticando quando essa matéria foi publicada nas redes sociais do Sistema de Comunicação, observando os comentários dos leitores, dos seguidores da nossa plataforma online nas redes sociais. Eu vi muita gente falando de que, de certa forma, soa até como uma contradição, que o presidente Jair Bolsonaro tem incitado o fechamento do STF e, de certa forma, agora promete recorrer àquela corte que, de certa forma, ele levanta uma desconfiança acerca dos ministros que lá estão e pretende recorrer ao STF na tentativa de apenas causar mais uma instabilidade administrativa política no Brasil. Elias Rodrigues, como é que você recebe esta informação do presidente Jair Bolsonaro?
Eu entendo que política envolve conflitos. É preciso se ter uma capacidade muito grande para pacificar conflitos, disputas. E em algum momento alguém ganha e a outra parte perde. A parte que perde é natural que fique insatisfeita, que tente, que relute em cima de algum prejuízo que receba, mas assim, não é porque o presidente em determinadas decisões se sentiu prejudicado pelo STF que ele deva querer extinguir uma instância, a instância maior do Poder Judiciário no Brasil. Agora está aí, precisando que justiça seja feita, na concepção dele, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Quanto ao preço dos combustíveis, entendo que muitos fatores, que os colegas até já pontuaram aí, interferem no preço final do produto, naquilo que nós temos que pagar lá na bomba quando fazemos o consumo do combustível. E esse preço acaba inflacionando toda uma cadeia econômica. Mas é interessante se reconhecer também todo o processo, o que interfere. É muito simples, é muito cômodo se transferir a culpa, ou o presidente transferir para os governadores, ou os governadores transferirem para o presidente, ou se colocar a situação da Petrobras. Entendo que cada um pode fazer a sua parte, não é? Assumir ali de uma forma mais sensível essa gestão, realmente um esforço para que se chegue um preço mais acessível esses combustíveis a todo o país, né? Isso mexe muito com o dia a dia das pessoas, isso interfere em diversas decisões. Algumas pessoas já deixam de usar o carro, outras pessoas já procuram utilizar uma moto, ou nem isso. Aqui em Teresina ainda temos a situação do transporte público. Enfim, é preciso que os governantes tenham mais sensatez nesse momento, né? Trabalhem unidos e realmente focados, não em se acusar, mas em cooperar para solucionar um problema que atinge a todos. Nós estamos aqui ouvindo todos os lados, nosso objetivo é dar voz a quem realmente quer se manifestar. E agora nós ouvimos o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Cícero Magalhães, que vem criticando esses manifestos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, marcados para 7 de setembro. Vamos acompanhar o que disse este membro da oposição ao presidente. Infelizmente nós temos um presidente que não trabalha, parece que não sabe qual é a função dele, e fica criando álibi para poder enganar o povo. Era o voto impresso, era a cloroquina, agora é o 7 de setembro, e fica rolando para cada vez mais a data dele começar a trabalhar. Enquanto isso, o povo está passando fome, o povo está morrendo, né? Necessidade extrema, questão da energia, nada disso é culpa dele, tudo é culpa dos outros, né? Então, infelizmente, o 7 de setembro, né, para ele acha que é uma maneira dele estar enganando o povo. Para mim, vai ser mais apenas no 7 de setembro, só que dessa vez, com a diferença. Não vai ter as crianças na rua. Quem é o pai que vai deixar seus filhos estar num desfile, no 7 de setembro, se tem um monte de louco aí, que o líder maior dele defende o fuzil em vez de um prato de comida. Defende, na verdade, é o fuzil e não a educação, não a saúde, não o emprego. Então, eu, pelo menos, se o colégio dos meus filhos disser que tem que ir, eu vou desobedecer. Palavras duras, Eliezer. Sim, importante. E sabemos aí, o grupo político a que pertence, o deputado Cícero Magalhães, mas colocou aí o seu posicionamento, é pertinente, tem uma linha de fundamentação, tenta desconstruir o discurso assumido pela ala de direita, pelo presidente Jair Bolsonaro, tenta ser combativo nesse sentido, não perde a oportunidade de tecer as suas críticas e traz uma reflexão realmente, se a data, se essa programação é a mais adequada, de que forma as pessoas poderiam decidir ou não se vão participar. Enfim, o fato é que cada um, nesse momento, pode fazer a sua própria reflexão, ter o seu senso crítico e utilizar da sua liberdade de compartilhar, de consensuar ou não com atos como que estão sendo anunciados aí para o 7 de setembro. Tássio Cruz, sua análise sobre a fala de Cícero Magalhães, petista raiz? Núcleo duro ali do PT, podemos dizer, né, o deputado Magalhães, mas é importante, Lívio, detectar na fala dele algo muito relevante,
nós sempre tivemos, né? Sempre fizemos cobertura de 7 de setembro, nós tínhamos um grupo que era o Grito dos Excluídos. Vocês lembram? O Grito dos Excluídos. E hoje o Grito dos Excluídos parece que cresceu um pouco mais, né? Com a chegada principalmente da direita à presidência, centro-direita à presidência da República, a situação política meio que deu uma invertida, né? Então aquelas pessoas que muito criticavam, né, que estavam ali como uma pequena massa no cantinho ali do protesto, hoje não, hoje tem a voz, hoje tem representatividade. E é importante destacar esse tom também, né? Nós sempre tivemos o 7 de setembro como algo bonito, feliz, né? Crianças na rua, crianças participando da parada. E esse ano não, esse ano se desenhou uma conotação um pouco obscura, né? De que nós poderíamos ter violência, de que nós poderíamos ter pessoas armadas nas ruas. Então eu acho que esse tom que tenta se desenvolver do 7 de setembro também é uma certa forma de tentar deslegitimar a manifestação das pessoas que aprovam o presidente, né? Então é preciso destacar esse lado, mas infelizmente não teremos aquele 7 de setembro bonito, com crianças, com representação nas ruas, mas teremos o 7 de setembro, principalmente dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas ruas. Como eu disse, vamos aguardar esse termômetro para 2022. A promessa é que em 2022 a gente tenha um 7 de setembro aos moldes tradicionais, mas também com esse caráter forte, político, de manifestação. Falamos da programação, de certa forma, de como a esquerda vai se portar nesse 7 de setembro. Rafael, por gentileza, vamos saber como a direita vai se portar. Está aí uma programação, na realidade, uma arte que circula nas redes sociais, apresentando a programação do estado do Piauí do movimento chamado de Nova Independência do 7 de setembro. Aqui no estado do Piauí, a programação é essa: carreata às 4 da tarde em Teresina, concentração em Parnaíba no tiro de guerra também às 4 da tarde, em Picos, uma concentração em uma churrascaria às 9 da manhã, Floriano terá uma concentração de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Praça Sebastião Martins às 10 da manhã. Campo Maior promete também para as 9 da manhã uma concentração em um balão para realmente sair marchando em favor do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 7 de setembro. Vamos para o Trevo da Transcerrado, manifestação das 6 às 18 horas do dia 7. Pedro II, município do norte do estado do Piauí, concentração na Praça da Vila às 4 da tarde. Matias Olimpo, concentração em um estúdio de rádio às 4 da tarde também. E por fim, o que circula nas redes sociais é que está prevista uma concentração no município de Piracuruca, grande ato pela liberdade por trás do INSS, às 19 horas, até o exato momento. É o que nós temos de programação de movimentos da direita por todo o estado do Piauí em adesão ao movimento chamado de Nova Independência para o 7 de setembro deste ano de 2021. Eu fico preocupado, eu acredito que realmente sociedade é isso, pensamentos que destoam, pensamentos que de certa forma podem até aparecer de forma antagônica, mas o meu desejo sempre é de que as ideias prevaleçam, nunca a força física. Tássio e Eliezer, eu estava vendo uma análise de uma matéria que eu vi a nível nacional, de que em São Paulo, por exemplo, São Paulo capital, há uma previsão de que apoiadores de Jair Bolsonaro vão passar a menos de 3 quilômetros de opositores de Jair Bolsonaro. Realmente a preocupação que fica com a questão da segurança pública. Queremos um 7 de setembro, por mais que seja tenso, mas que não tenha o registro de violência. Você de casa tem o seu direito de ter a sua ideologia política, de defendê-la, de segui-la, de amá-la, mas você não tem o direito de atentar contra a vida de seu ninguém. Lembre disso antes de ir para as ruas, defender ou criticar o presidente do Brasil, defender ou criticar o bloco de esquerda. Você tem o seu direito, a sua opinião deve ser ouvida, mas que a sua opinião seja ouvida sem violência, sem prejuízo ao patrimônio público, que é o que se prevê, sem prejuízo às nossas vidas de pessoas que nada tem a ver com as paixões políticas que muitos de nós acabam por nutrir. Quer ir para as ruas? É seu direito. Em tempos de pandemia, é seu direito sim, com máscara, com álcool em gel, mas vá
pela paz, não vá para procurar confusão com ninguém, nem tentar acabar com o direito de que outras pessoas, por mais que pensem diferente de você, mas outras pessoas também têm o direito de se manifestar livre e ordeiramente no 7 de setembro. O meu desejo, Eliezer e Tássio, é pela paz, e eu fico muito preocupado quando começam a aparecer esses manifestos e geralmente ligados a essa questão da violência. Defendo. Acho que é democrático, acho que deve ser até movimento bonito ver a esquerda e a direita e o centro defendendo as suas ideologias políticas. Mas peço encarecidamente, até pelo amor de Deus, vá com paz, não vá para atacar ninguém, vá para manifestar a sua vontade, o seu desejo, a sua ideologia política. Tá, eu estou um pouco tenso com essa história. É complicado. O que nós temos acompanhado, Lívio, é que a esquerda prepara atos para o dia 12, contra o presidente da República, até, de certa forma, para evitar esse conflito. Historicamente, nós sempre tivemos representantes da esquerda não muito ligados a essa questão nacionalista, da independência, nunca vimos esse nacionalismo nos partidos de esquerda, mas estão preparando para o dia 12, 12 de setembro, um ato contra o presidente da República, Mas você destacou muito bem e foi muito feliz em sua fala. Em momento algum, nós queremos que a política brasileira se torne duas guerrilhas digladiando entre si, de forma nenhuma. Então, direito de expressão todos têm, direito de dizer o que pensa, discordar, mas a partir do momento em que nós descambamos para a violência, aí encerram-se os direitos e aí todo mundo vai se ver com a justiça. Aqui no estado do Piauí eu estou afirmando, estou fazendo esse pedido encarecidamente, porque o que nós temos de novidades, de notícias, é de que os trabalhadores ligados ao SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, estão planejando para o dia 7 de setembro, o que talvez tradicionalmente seria entendido como o grito dos excluídos. Se tivéssemos uma programação formal de 7 de setembro aqui na capital do estado do Piauí, o SINT já começa a se manifestar nas redes sociais por uma movimentação no dia 7 de setembro às 9 horas da manhã. Então é por isso que realmente eu aproveitei a oportunidade para destacar e fazer esse clamor pela paz, Eliezer. Queremos sim ouvir que o brasileiro, e é até positivo saber que o brasileiro está se dedicando, está querendo entender um pouco mais de política. Política faz parte de nossas vidas, Eliezer, mas sempre com paz, sempre respeitando o outro. Claro, é entender que ninguém é idêntico ao outro, principalmente no que diz respeito a pensamento, a ideologias, a opiniões. Pelo contrário, nós vivemos em um país com ampla diversidade. Então, eu preciso desenvolver, amadurecer em mim essa capacidade de compreender e respeitar o próximo. Pode pensar totalmente diferente, pode ter discordâncias seríssimas, mas todos têm esse direito de se manifestar, de se sentir representado por determinado líder ou não. Enfim, que tudo aconteça em um ambiente de harmonia, de tolerância, acima de tudo, e assim nós possamos ter um 7 de setembro equilibrado, controlado, com um sentimento de democracia prevalecendo. E jornalismo sério, com credibilidade, se faz assim. Nós acabamos de falar sobre a esquerda, já falamos sobre a direita, agora vamos dar mais uma vez voz a membros da esquerda aqui no Brasil, porque o governador piauiense Wellington Dias vem comentar para a gente os resultados deste encontro de governadores brasileiros com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esta reunião se deu lá em Brasília e o próprio governador do estado do Piauí é quem fala sobre os resultados deste encontro. Vamos acompanhar. Uma reunião com resultados positivos. Nós vamos trabalhar juntos, o Brasil tem mais vacinas e dialogando, nesse caso, Congresso Nacional, Ministério da Saúde, Anvisa, laboratórios, enfim, para garantir as condições de ampliar a capacidade de vacinação e de produção e de autonomia nessa área de vacinas no Brasil, com a Fiocruz, com o Butantan, União Química, com a Pfizer, com a Janssen, enfim. Trabalhar ainda a pauta do Congresso dialogando, ou seja, ontem iniciou votação, por exemplo, do imposto de renda na Câmara. Ali abrimos um diálogo e ali tem uma proposta que está em andamento, que, seguindo na linha do entendimento, facilita, porque não desequilibra estados, nem municípios e nem a União. E ainda garante uma política de criar um ambiente para os empreendedores. Isso é uma pauta que também deve ter sintonia, e se Deus quiser, aprovação no Senado Federal.
Cito ainda o diálogo que abrimos, a necessidade de garantir mais investimentos. Aqui nasceu a ideia da gente retomar um grupo de trabalho que vai permitir as condições de encontrar alternativas que possa levar em conta o setor público e o setor privado para o poder público, junto com o setor privado, criar um ambiente de geração de emprego, de renda, com a atração de mais investimentos. Tem sido este o tom dos governadores brasileiros, a busca por um consenso em prol da evolução do país, principalmente em contexto de pós-pandemia, Eliezer? Sim, destacar esse esforço pela vacinação. Tem avançado, mas ainda estamos a um percentual de cobertura considerado baixo. A meta é de pelo menos 70% para se aproximarmos do novo normal, da retomada plena das atividades econômicas, da nossa vida, da nossa rotina, de uma forma geral. Então é importante ver a união de esforços, governadores comprometidos, também representantes da União integrados nesse objetivo de garantir a vacinação, que mais laboratórios possam produzir, que uma maior distribuição possa acontecer. Vou só abrir aqui um rápido parêntese, Livre, porque hoje também tem a balada da vacina em Timon. Sim. Hoje, a partir das 4 da tarde, população com 18 anos de idade ou mais. Uma iniciativa para exatamente acelerar essa vacinação, que esse mesmo sentimento envolva todo o Brasil, porque a pandemia é um inimigo comum e é juntos que nós vamos vencer. Vamos agora para o nosso último assunto desta sexta-feira. Falamos muito hoje, hein? Mas o assunto é bom. Pode soltar, Rafael, as fotografias que eu recebi do meu amigo Tássio Cruz. Essas fotos são bem interessantes, porque com Silvio Mendes e Iracema Portela, a oposição ao Palácio de Karnak deu início às caravanas pelo interior do estado do Piauí, de olho em 2022. A estratégia é massificar um discurso oposicionista nas cidades que são, pelo menos, governadas pelo Partido Progressistas. Silvio Mendes também esteve em Parnaíba e em Piripiri, divulgando, tentando fortalecer o seu nome na disputa pelo Palácio de Karnak em 2022. Tássio Cruz, eu vou pedir, espero que você não se sinta constrangido, eu vou pedir que você repita para mim, repita para o nosso telespectador o que você me disse quando me passou essas fotos. Vendo justamente essa foto aí e as próximas, né? Chapa praticamente fechada, Tudo né? bem, garoto? Isso mesmo. Vamos ver aí uma foto, inclusive, da deputada Iracema, segurando a mão do ex-prefeito Silvio Mendes, e os dois nesse evento. Eu pergunto a você, Lívia, um pré-candidato, visita 3 cidades em um dia? Não, né? Eu então, acho que não. O ex-prefeito Silvio Mendes já está, assim, em pré-campanha. Esse evento aconteceu em Buriti dos Lopes, cidade do norte do estado. Foto, tá? Esta foto, justamente. Foto de campanha, né, Lívia? Parece foto de campanha. Os dois já, chapa praticamente caminhando, né, para se concluir, para se fechar. Mas ontem o ex-prefeito Silvio Mendes teve uma rotina intensa. Ele esteve também em Parnaíba, foi visitar o prefeito Monsanta, de lá também passou em Piripiri, cidade onde o pai do deputado Marder é o ex-prefeito, é muito forte, Luiz Menezes, administrada hoje pela base governista, por Jove, mas já foi administrada pelo pai de Marder Menezes por muito tempo. E também encerrou a sua agenda aí em Buriti dos Lopes, onde esteve com o prefeito, talvez um dos mais ligados a Iracema e Silvio, Júnior Percy, lá de Buriti dos Lopes, com um grande evento, parecendo evento de pré-campanha pelo interior do estado. E a palavra de ordem dentro das fileiras de oposição é essa: ir até onde o partido tem grande influência. O Progressistas tem prefeituras como Picos, como Floriano, como Oeiras, São Raimundo Nonato, cidades importantes do estado que devem receber essa caravana pelo interior nos próximos dias. E aí, Eliezer, chapa formada? Sim, quase, com sinalizações fortes, Lívio Galeno. Lembrar que após a realização dessas caravanas, ou até durante, pesquisas pré-eleitorais vão acontecer, vão ser realizadas. Essa foto é forte. Exatamente, para entender qual vai ser a receptividade, o grau de aceitação, até se formalizar, se registrar no próximo ano uma chapa de fato, né, com candidatos a governador, vice,
senador. Então esse movimento, ele vem como um primeiro passo muito importante, né? De mobilizar, de levar uma mensagem, de consolidar um discurso nos mais diversos municípios e regiões do Piauí. Observamos aí a importância de se ter o apoio das prefeituras, dos prefeitos, porque são ali os líderes municipais que convivem naquele ambiente, que são daquela cidade, que tem uma alta capacidade de ação, de mobilização, enfim, tudo isso sendo capitalizado aí pelo Progressistas, o PSDB, com a formalização dessa aliança, aí observando os expoentes, Silvio Mendes, Iracema Portela, deputados aí também presentes neste ato. Enfim, a oposição acelera o seu ritmo de pré-campanha. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, bom descanso e até segunda-feira. Bom final de semana, um ótimo descanso a todos, até segunda-feira. Tássio Cruz, aquele abraço para você, muito obrigado pela sua participação, bom fim de semana. Grande abraço, Lívio, grande abraço ao nosso amigo telespectador, um excelente final de semana a todos e até semana que vem. Obrigado. Política do Dia.